Fala, galera bonita! Professor Marcos Cunha na área com vocês. Mais uma vez o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tendo essa possibilidade de compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia, galera, tá? E hoje nós vamos ter uma aula muito importante, galera, tá? Nós vamos sintetizar aí através da resolução de questões um assunto muito importante que são as principais fontes de energia do mundo e do Brasil e o nosso potencial energético. Nós vamos responder uma série de questões que vão falar sobre as características energéticas, elétricas no nosso país. Muito importante, galera, a comparação em relação à matriz energética brasileira em relação ao mundo. E é claro, né, tirar aquelas dúvidas, focar naquelas ditas pegadinhas do malandro, para que na hora da tua prova tu chegue lá e ó, gabarite. Sempre lembrando, terminou essa aula. Quer relembrar, galera, tá? Quer pegar a aula teórica, aulas anteriores? Tudo isso está disponível para ti, galera. Onde, Marcos? Na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, galera, no Instagram. Tem podcast também pela Rádio Timbira. Então, tu tem todo um acervo aí à tua disposição de toda uma equipe top, com aulas de matemática, português, geografia, história, biologia, física, química, tudo à tua disposição para que tu alcance teu objetivo. Porque lembra, o teu sucesso é o nosso sucesso. Nós estamos aqui por vocês. Então nos procure lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Então, galera, vamos lá. Vamos aquele nosso mantrazinho básico, ó. Respirou, oxigenou e vem comigo que é sucesso, é muito sucesso, tá? Olha a primeira questão, o que que ela nos diz? A matriz energética brasileira é marcada pelo uso de fontes renováveis. Tá? Contudo, ainda há no país a predominância do uso de fontes não renováveis de energia. Em relação a esse uso, analise a alternativa correta. Né? Predomínio de fontes renováveis, mas a gente ainda tem muita fonte não renovável, né? Vamos ver o que essa questão nos diz, né? Então, o que está correto aí, né? A energia nuclear é responsável pela maior parte da produção elétrica local do Brasil. O petróleo ainda é a principal fonte de energia não renovável utilizada no Brasil? Será? Letra C. A região sudeste é a maior produtora de carvão mineral em todo o território? E a letra D. A biomassa é um combustível não renovável mais empregado em todo o país. E aí, galera? Gente, para responder essa questão, vem comigo, vamos relembrar algumas coisas importantíssimas. Vamos falar sobre a matriz energética e a matriz elétrica do Brasil. Primeira coisa importante, Marcos, energética, elétrica, não é a mesma coisa? Não, não é, galera. Na realidade, uma está inserida sobre a outra. É muito fácil de entender. Vamos relembrar. Matriz energética leva em conta todas as fontes de energia que vão ser utilizadas para variadas atividades. Produção de energia elétrica para casa, para a indústria, mas também produção de combustíveis. Isso é matriz energética. O que é matriz elétrica, Marcos? É quando eu tenho a produção de energia apenas para as casas e as indústrias, ou seja, a produção de energia elétrica. Ou seja, a matriz elétrica ela está inserida na matriz energética. A matriz energética ela é a maior. E aí vamos analisar as características da matriz energética brasileira. Muita atenção, galera. Tu vai ver muito em textos, em livros, dizendo assim, olha, a principal matriz brasileira é a matriz hidráulica. A principal matriz o quê? A principal matriz elétrica, ou seja, quando a gente fala de produção de energia para casa, para a indústria, sem sombra de dúvidas, eu tenho a matriz hidráulica predominando. Mas quando eu falo a matriz energética brasileira como um todo, incluindo combustíveis, ó a pegadinha do malandro, tu vai perceber, galera, que o petróleo é a principal fonte de energia utilizada no país, galera, tá certo? Então lembra,
Matriz elétrica, hidráulica. Matriz energética é o petróleo, porque está incluindo o quê? Produção de combustível. Mas uma coisa muito interessante que tu tem que estar muito atento nisso. Mesmo que o Brasil ainda utilize na sua matriz energética total uma grande quantidade de combustíveis fósseis, como o petróleo, o Brasil se destaca em relação ao mundo. Como, Marcos? O Brasil ele utiliza uma grande quantidade de fontes de energia renováveis, galera, tá certo? A gente vai perceber a energia hidráulica, vai perceber a biomassa, tá certo? Vamos perceber a energia eólica, estando inseridas nesse processo. Diferentemente do mundo, a gente vai falar mais à frente, mas quando a gente vai analisar a fonte do mundo, a matriz energética do mundo, nós vamos perceber que o mundo ele vai utilizar principalmente os combustíveis fósseis e principalmente o carvão mineral, né, para as termoelétricas, vai utilizar muito petróleo. Já o Brasil, galera, está equilibrado, em torno aí de 55% a 57% da matriz energética brasileira é de combustível fóssil, mas a gente tem aí uma grande proporção de fontes renováveis de energia. Beleza? Então, bora voltar agora para a questão, né? Então, vamos lá, ó. De acordo com essas características, assinale o que é correto. A energia nuclear é responsável pela maior parte da produção elétrica brasileira local? Nunca, né, galera? Nós temos energia nuclear produzida no Brasil, nas usinas de Angra, né? Angra 1, Angra 2, está localizada no estado do Rio de Janeiro, mas é uma proporção mínima, galera, tá certo? Não é a nossa principal matriz energética. Qual é? Elétrica, é a hidráulica, né? Letra B. O petróleo é a principal fonte de energia não renovável utilizada no Brasil? Com certeza, né, galera? Esse aqui é o nosso gabarito, muita atenção. O petróleo, não apenas do Brasil, mas do mundo, é a principal, né, fonte de energia do mundo como um todo. Vamos ver o erro das outras, só para a gente finalizar. A região sudeste, a maior produtora de carvão mineral em todo o país, não é, galera. Qual é? É a região sul, ali nos estados de Santa Catarina, tá certo? Tu tem uma grande produção ali de carvão naquela região, tá certo? E letra D, a biomassa é o combustível não renovável mais empregado em todo o país. Galera, a biomassa ela é uma fonte renovável de energia, tá certo? Por quê? Porque eu consigo produzir a matéria-prima dentro dos limites da vida humana. Então, não renovável está errado. Beleza? Facinho, né? Olha a quantidade de coisa que a gente abordou nessa questão. Bora evoluir? Bora! Olha aí, ó. A matriz energética brasileira tem grande participação de fontes renováveis, beleza, de energia, quando comparada aos demais países industrializados. Perfeito. Qual fonte renovável de energia possui a maior participação na matriz elétrica brasileira? Essa é muito fácil, né, galera? Qual é a nossa principal matriz elétrica, galera? Vamos olhar bem aqui. É a energia hidráulica, gente, né? Sem sombra de dúvidas, em torno de 65% da nossa matriz elétrica advém da energia hidráulica. Mas, galera, Marcos, isso é muito bom, é uma fonte renovável de energia. É, galera, mas isso também pode gerar um problema. Qual, Marcos? Quando tu tem uma concentração, galera, de produção de energia em apenas um único setor, numa possível crise, nós vamos ter problemáticas de geração de energia, que é o que o nosso país está vivenciando hoje, galera. Nós temos aí, infelizmente, os reservatórios, principalmente da região sudeste, em um nível baixíssimo, né? E, consequentemente, afetando a produção elétrica do Brasil. E, como consequência disso, nós temos o acionamento das chamadas termoelétricas, que são usinas de geração de energia baseadas em quê? No combustível fóssil, na queima do carvão mineral, da utilização do gás natural, da utilização da biomassa. Qual é a grande consequência disso, Marcos? É que, galera, essas matrizes, que no caso eu citei, o carvão mineral, o gás natural, a biomassa, elas são mais caras em relação à energia hidráulica, em produção de energia. É como se, por exemplo, se eu fosse gerar 1 kW de energia utilizando a água, o custo era de R$1. Se eu for produzir o mesmo quilowatt de energia, mas utilizando, por exemplo, as fontes não renováveis, como o carvão mineral ou gás natural, o custo, por exemplo, sobe para 3. Ou seja, triplicou. E esse preço final, quem vai pagar? É o governo? Não, galera. É a população, é repassado. Com certeza tu já deve ter ouvido falar bem aí nas chamadas bandeiras tarifárias, né? O que é isso, Marcos? Nada mais do que o governo repassando o custo do acionamento de termoelétricas para o consumidor. E quanto mais termoelétricas elas são acionadas,
maior é o preço da energia. Tanto é que hoje nós estamos na bandeira vermelha P2, né? Que inclusive foi reajustada agora de 9,50 para 14,20. O que isso significa dizer, Marcos? Então, volta à ideia. Tu consumiu R$ 1 de energia, né? Com essa bandeira P2, tu pega esse R$ 1 e tu vai somar mais R$ 14,20, ou seja, em vez de pagar R$ 1, tu vai pagar R$ 15. Por isso que as termoelétricas elas são acionadas de forma estratégica no nosso país. Elas não ficam ligadas de forma indeterminada, porque o custo é muito alto. Beleza? Então, tu vê aí como essa questão ela te traz aí informações. Então, galera, vamos lá, né? Qual é a fonte renovável que é mais utilizada no Brasil na nossa matriz elétrica? Sem sombra de dúvidas, é a hidráulica. Mas a concentração dela gera problemas para o país. Qual é a solução, Marcos? Diversificar, galera, né? Principalmente com a utilização de fontes renováveis. E eu vou te citar duas que o Brasil tem grande potencial, que é a energia eólica, que é utilizando o vento, o Nordeste já utiliza bastante, estima-se aí que 8% hoje da energia nacional vem da eólica, e também a energia solar, galera, tá certo? Que o Brasil tem um grande potencial por estar aí entre as zonas aí tropicais, né, próximo aí das zonas equatoriais, ou seja, o Brasil tem uma boa incidência de luminosidade e potencial para energia solar. Beleza? Questão bacana, né, galera? Olha a terceira. As fontes renováveis de energia são muito importantes para a dinâmica energética brasileira. Beleza. Uma das vantagens dessas fontes está atrelada a: letra A, a utilização de recursos naturais que possuem a capacidade de regeneração ambiental. Letra B, é uma vantagem a modificação dos modos de vida das populações tradicionais advindas com as usinas. Letra C, é uma vantagem a ampliação do volume de emissão de poluentes emitidos pela produção energética. E letra D, é a vantagem a redução dos custos de produção elétrica devido ao emprego diminuto de tecnologias. Primeira coisa importante, galera. A questão, ela te citou um elemento muito importante. As fontes renováveis são muito importantes para o Brasil. Aí tu me pergunta, Marcos, o que é fonte renovável de energia? Bora relembrar? Bora, galera, tá? Como eu estou citando durante toda essa aula, existem as fontes não renováveis, também chamadas de fontes tradicionais, e as fontes renováveis, chamadas de fontes limpas. Por que as fontes não renováveis tradicionais são chamadas de fontes sujas? Porque na sua produção de energia, elas vão ser queimadas e vão liberar o dióxido de carbono, né, o CO2, que é o grande responsável pela intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Mas o que define, Marcos, uma fonte não renovável de energia? Muito simples, galera. É aquela que vai se esgotar na sua utilização, tá? Vamos pegar o exemplo prático, a gasolina. Botei no carro, né? Botei R$ 10. Pô, acelerei o carro, acabou, né? Do jeito que o preço está aí. E aí, qual é a matéria-prima da gasolina? É o petróleo. E entra aí a segunda característica da fonte não renovável. Eu não posso reproduzir essa matéria-prima, galera, tá? Dentro dos limites da vida humana. Ou seja, eu tenho que buscar novas fontes petrolíferas para produzir essa gasolina, tá? Por isso que ela é uma chamada fonte não renovável, ou seja, se esgota na sua utilização e eu não tenho como reproduzir a matéria-prima dentro dos limites da vida humana. O petróleo, por exemplo, dura milhões de anos para ser formado, tá certo? Então, acabou o petróleo, eu tenho que buscar em outra localidade. São chamadas de fontes tradicionais de energia porque são utilizadas há bastante tempo, vão acompanhando as revoluções industriais, a gente vai perceber. A primeira revolução vai trazer a utilização do carvão, a segunda traz do petróleo, a terceira revolução, o petróleo e as novas fontes de energia. As suas tecnologias já estão amplamente difundidas, né? Então, por isso, elas são chamadas fontes tradicionais. Vem agora para renovável, que é o foco da nossa questão. O que são fontes renováveis? São aquelas que são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, que se regeneram ou podem ser reproduzidas dentro dos limites da vida humana. Vamos pegar o exemplo agora do etanol, é o mesmo princípio ativo da gasolina. Botei o etanol no carro, R$ 10, pô, acelerei e acabou. Eu tenho que botar etanol de novo. Mas qual é a matéria-prima do etanol, galera?
é variado. Aqui no caso do Brasil, a gente utiliza principalmente a cana-de-açúcar, gente, tá certo? Eu consigo produzir cana-de-açúcar dentro dos limites da vida humana? Com certeza. 6 meses aí, principalmente com a biotecnologia associada às atividades agropecuárias, eu consigo aumentar a produção, diminuindo também o meu tempo, né? Então, 6 meses depois eu consigo produzir etanol. Então, daí vem a chamada fonte renovável, né? É aquela que não se esgota, eu posso reutilizar, ou se ela se extinguir, eu consigo reproduzir dentro dos limites da vida humana. Principais vantagens, Marcos, tá? Gente, são fontes mais limpas, porque não vão emitir o dióxido de carbono, né, na sua produção, ou seja, na sua queima, tá certo? Problema, as suas tecnologias ainda não estão amplamente difundidas, tá? Ou seja, o custo ainda de implantação de muitas dessas é muito alto. A gente pega da energia solar, os painéis fotovoltaicos, eles ainda têm um custo de implantação muito caro, proporcional ao custo de vida, né, e proporcional principalmente ao salário médio da população brasileira, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, né, fontes não renováveis, o petróleo, o gás natural, o carvão, energia nuclear, e as fontes renováveis, a biomassa, a eletricidade, a energia eólica, solar e a energia geotérmica, que utiliza o calor interno da Terra para gerar energia. Agora a gente pode voltar para a nossa questão, né? Então, vamos lá, vamos responder essa aqui. As fontes renováveis de energia, que agora eu já sei o que é, são muito importantes para a dinâmica energética brasileira. Uma das vantagens dessas fontes está atrelada a quê, galera? Letra A, a utilização dos recursos naturais, que possui a capacidade de regeneração. Com certeza, essa é uma das grandes vantagens das energias renováveis, porque elas conseguem se regenerar. Esse é o nosso gabarito, tá certo? Bora ver o erro das outras. Letra B, é vantagem modificar o modo de vida de populações tradicionais, advindas com usinas? Pode ser positivo, pode ser negativo, né? Quando tu tira uma comunidade ribeirinha de uma localidade de pesca e remove para outra, pessoas que têm ali é o seu lugar, ou seja, pessoas que têm vínculo com aquela região, isso aí a gente não pode levar em conta como um aspecto positivo. Letra C, é vantagem a ampliação do volume da emissão de poluentes emitidos? Claro que não, isso é uma das grandes desvantagens das energias tradicionais. As energias renováveis, elas querem justamente combater essa característica da fonte tradicional. E a letra D, é vantagem a redução dos custos da produção elétrica devido ao emprego diminuto de tecnologia? Galera, um dos grandes empecilhos das energias renováveis, das fontes renováveis, é porque elas têm tecnologias ainda muito caras, porque estão em desenvolvimento. Beleza? Olha quanta coisa legal. Bora evoluir? Bora. Olha aí, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem da matriz energética brasileira. Eu já te respondi isso aqui, agora tu já sabe, né? Letra A. Aumento da participação. É uma desvantagem da fonte energética brasileira. O aumento da participação de fontes não renováveis de energia. Gente, a matriz energética brasileira, nós já falamos, vamos relembrar. A matriz energética brasileira, embora ela tenha uma grande quantidade de utilização do petróleo, do combustível fóssil, mas em comparação ao mundo, nós utilizamos uma grande quantidade de energia renovável. O mundo precisa aprender com o Brasil, galera, tá? Em relação à utilização de energia. Em torno de 40% da energia brasileira advém das fontes renováveis. Isso quando eu falo de matriz energética como um todo. Quando eu falo de matriz elétrica, melhor ainda, galera, tá certo? Olha, só a energia hidráulica, ela já vai concentrar aí quase 65% de toda a nossa energia. Ou seja, não vai ter emissão de gases poluentes como, por exemplo, o dióxido de carbono. Então, o mundo tem que aprender com a gente, tá certo? Tu tem que ter isso muito em mente, que o Brasil ele tem um grande destaque em relação ao mundo na utilização de fontes renováveis de energia. Então, vamos lá, ó. Qual é a desvantagem? Letra A. O aumento da participação das fontes não renováveis de energia na produção brasileira. Nós temos o aumento das fontes não renováveis no Brasil? Não, galera. O Brasil está ampliando cada vez mais a utilização de fontes renováveis. Isso é muito fácil, né? Isso é muito falso. Letra B. É uma desvantagem da matriz energética brasileira a elevada dependência de recursos renováveis para a produção de energia como a água? Falamos que sim, né, galera? E acabamos de explicar há pouco que é isso que gera aí o nosso aumento de energia numa possível crise hídrica. Então, isso aqui é verdadeiro, né, galera? Letra C.
É uma desvantagem a expansão da construção de usinas de produção de energia nuclear em todo o país? Nós temos dois erros, galera, tá? O primeiro deles é que não há uma expansão de usinas nucleares no Brasil. E a usina nuclear, na realidade, em relação a impactos ambientais, se comparado com a utilização de outras fontes tradicionais, como, por exemplo, o petróleo, o próprio carvão mineral, ela é muito menos poluente, tá? A energia nuclear, aquela fumaça que sai das energias nucleares, aquilo é água, tá? Gerada em vapor para resfriamento dos reatores. Então, isso aqui é falso, galera, tá certo? E a letra D, né, retração, ou seja, é uma desvantagem a diminuição da instalação de usinas de energia renovável como provenientes do vento. Na realidade, o Brasil vem investindo nesse processo, então isso aqui é muito falso. Galera, valeu!